Olá, queridos amigos, telespectadores que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E a entrevista de hoje vai ser na área de enfoque de apoio à educação. E para falar sobre esse tema muito importante, de muita relevância social e que eu particularmente como professor gosto muito também, estamos recebendo aqui a diretora Sirlene, da Escola Municipal João Geraldo Iori. Sirlene, seja muito bem-vinda ao programa Mão na Roda. Obrigada, Paulo. Muito bem. Inclusive você também é nossa companheira de Rotary, né? Sim. É também uma entusiasta para falar sobre educação, né, Sirlene? Sim, é um tema que eu amo, trabalho e sempre tenho alguma coisa para falar, sempre tenho alguma coisa para opinar. É excelente. A educação, para mim, é um divisor de águas. Foi muito importante na minha vida, né, para transpor barreiras, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a sua história de vida também. E eu acho que na sua vida também a educação foi muito importante, né? Para você chegar onde você chegou como diretora de escola, né? Sim, Paulo. A educação dentro da minha vida, na minha família, ela sempre foi primordial, né? Os meus pais, o meu pai era analfabeto e a minha mãe, ela só estudou até o 4º ano. Mas esse estudo que ela teve, ela sempre cobrou da gente, né? Então, a educação na minha casa sempre foi primordial. A minha mãe teve 5 filhas, todas nós nos formamos, né? 4 no ramo de educação e uma na gestão pública. Mas a educação sempre esteve presente e está dentro da nossa família. Olha só que legal, hein? Uma história bonita. Já para começar, uma história muito bonita. Sim. Porque mesmo sendo analfabeto, né, igual você está colocando que seu pai foi analfabeto, né? A sua mãe teve a oportunidade de estudar até a 4ª série, Sim. né? Mas sabem o valor que isso tem, né, Sirlene? Sim, eles não tiveram a oportunidade, né? Mas a minha mãe ali sempre cobrou da gente. Ela sempre estimulava a gente a estudar, mas também cobrava da gente a frequência. Escola não era optativo, também não era uma obrigação, era algo que a gente ia mesmo, porque a gente sabia que tinha que ir. A gente come todo dia, a gente também ia para a escola todo dia. Excelente. Nunca teve muita resistência a isso na minha família. Muito bom. E para começar esse bate-papo, né, a gente sempre gosta de ressaltar, inclusive você sendo rotariano, né, que o Rotary é um clube de profissionais, que a gente tem que valorizar todas as profissões, e todas as profissões é necessário a gente ter uma base educacional, um processo de capacitação, de formação, né? E para a gente falar um pouquinho sobre essa sua formação, sobre essa sua trajetória, né? Vamos falar um pouco então sobre a sua vida, né, nesse primeiro bloco, onde que você nasceu, por que você escolheu fazer pedagogia, enfim, vamos falar um pouquinho sobre essa parte nesse primeiro bloco, né? E onde você nasceu? Você é tupanense ou não? Eu nasci aqui em Tupã mesmo, né? Mas eu sou de Parnaso, que é um distrito daqui de Tupã, né? É um distrito que fica a 5 quilômetros daqui, mas eu sou daqui de Tupã mesmo, né? Minha família também minha mãe é de Juliânia, mas o meu pai, ele veio da Bahia, né? Veio da Bahia quando ele era pequeno e aí se instalou aqui também, nessa região de Tupã. Mas eu nasci aqui em Tupã mesmo. Que legal. E estudou nas escolas aqui de Tupã? Eu fiz o meu ensino fundamental do ciclo 1, eu fiz lá na minha cidade mesmo, lá em Parnaso, que tem uma escola que funciona Sim. até hoje. E depois eu vim para Tupã, porque a gente sempre vinha para cá. E aí me formei aqui no ensino médio, no Cefam, antigo magistério que tinha aqui em Tupã. Mas eu fiz toda a minha educação aqui em Tupã mesmo. Que legal. E depois você fez pedagogia, né? Você fez magistério, né? Isso, eu fiz o ensino fundamental no Lélio, aí depois eu fiz o magistério, que era no antigo Cefam, e aí depois de um tempo, né, eu fiz a pedagogia na Unesp aqui de Tupã. Olha, que legal. E conversando, né, pra gente montar essa pauta aqui, algo que foi curioso para mim, que eu não sabia que teve uma turma de pedagogia aqui na Unesp de Tupã. Você foi da primeira turma, inclusive? Ela foi a primeira e a única, primeira e única, né? Primeira e única turma de pedagogia que teve aqui em Tupã. Ele era uma parceria da Unesp com a Univesp, se eu não estou enganada. E era um curso que durou 4 anos e meio. E é uma pena que ele não foi para frente, né? Porque ele deu oportunidade para muitos profissionais que já estavam ingressando na educação, que já eram professores ou que trabalhavam nas creches daqui do município. Vinham também professores da região, né? Nós tínhamos uma turma que tinha
de Parapuã, de Rinópolis, a gente tinha de Marília, de Pompeia. Nós éramos uma turma bem grande, mas aí o curso só funcionou mesmo, só uma turma e depois ele foi extinto. Olha só, muito bem. E você soube aproveitar essa oportunidade, inclusive, né? Fez a pedagogia. Sim, Né? sim. Eu estava na creche, na época, como auxiliar de desenvolvimento infantil, e foi quando eu iniciei meu primeiro ano. Aí, logo no outro ano, eu passei no concurso de professor, mas foi muito importante, porque o curso da Unesp, ele é muito rico, né? Muito rico de várias possibilidades. Então, ele foi agregando muitos conhecimentos para a minha formação. E os professores também, eles eram bem dinâmicos, com histórias de vida dentro da educação que já motivavam a gente, né, a buscar mais conhecimento, mas foi muito importante esse curso. Bacana. Inclusive no nosso bate-papo nos bastidores, você comentou que quando você foi prestar o concurso, né, tinha algumas dificuldades porque você trabalhava na creche, aproveitava esse momento, né, que as crianças na creche dormiam para estudar, né? Conta um pouquinho pra gente, eu vou deixar que você fale em vez de ficar falando, então né? tá bom. Sim, foi assim, né, são várias coisas, né, assim, como eu te disse quando a gente estava conversando, eu terminei o magistério, mas logo em seguida eu engravidei, então aí eu fui ser mãe, trabalhar em outros ramos, né, então foi meio difícil. E aí eu trabalhei na educação como professora, através do processo seletivo, aí depois findou, eu não pude continuar, eu voltei a trabalhar. Era um contrato? Era um contrato, aqui no município. E aí eu fui trabalhar como auxiliar de cozinha, aí fui trabalhar no comércio de Tupã, imobiliária, essas coisas. E aí depois eu consegui passar no concurso de auxiliar de desenvolvimento infantil. E aí eu estava trabalhando lá, né? E eu e uma amiga, né, a gente queria outras possibilidades, né? Eu queria continuar na educação e ela queria seguir para outra área. E aí a gente almoçava depois que as crianças dormiam, né? Então, durante o processo de sono das crianças, a gente fazia todos eles dormirem. E aí a gente, para ficar ali cuidando deles, né, sem fazer nada, a gente ia ler, né? Então, cada uma se debruçava no seu material e a gente estudou durante um ano todinho, né? E aí, no final do ano, quando teve a prova, eu passei, ela passou, e aí, aos pouquinhos, a gente foi ingressando ali. O curioso também, né, que eu me lembro que quando eu fui fazer o concurso, a gente trabalhava muito, mas a grana era curta, né? E aí, vai ter o concurso, e eu falei assim, tomei sem dinheiro, acho que não vou fazer, não. E aí, a minha mãe, mais uma vez, né, ela falou, não, você vai fazer sim. Você vai fazer porque você gosta, eu vou... E minha mãe é muito assim, sabe? Ela disse assim, eu vou te emprestar. Aí você vai, paga, depois você me paga. Mas é claro que ela nunca quis receber isso, né? Mas é que a minha mãe é muito dada a dar a vara, né? Estimula a gente a correr atrás, nada de mão beijada. E aí eu fiz o concurso e passei bem. E aí fui chamada Então sua mãe emprestou o dinheiro para você fazer o concurso? Minha mãe me emprestou, mas aí depois ela não quis receber, né? Mas ela sempre estimulando. E aí deu certo que na época eu passei e a vaga era lá para a cidade que eu morava. Então eu fui trabalhar lá no distrito de Parnaso. Olha só. Lá eu prestei o concurso para educação infantil. E aí eu trabalhei lá por 9 anos. E depois eu ingressei eu fui convidada pela diretora da Escola Mário Covas para ser coordenadora num período de 6 meses lá na escola dela, substituindo a coordenadora, que tinha ido para um outro cargo. E aí depois eu voltei para a minha sala, mas aí tive a oportunidade de ser coordenadora em outra escola. E aí quando eu fui para essa outra escola, lá eu fiquei 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio... a gente fazia concursos para ter pontos, né? Então, concursos internos. Concursos internos, assim, né? E concursos também, porque todos eles valiam pontos na hora da somatória da classificação de professor. E aí eu e umas amigas que a gente fazia HTPC no Mário Covas, a gente falou, ao invés da gente fazer de novo de educação infantil, vamos arriscar fazer o concurso de diretor, né? Porque se a gente quer só se classificar, a gente passa. Eu falei, vamos, né? Eu já estava gostando da gestão, mas eu era coordenadora, mas eu falei, vamos fazer. E aí eu fiz o concurso, eu vi lá a somatória de pontos, né? Falei, vamos ficar na expectativa, né? Perguntava para um, perguntava para outro, mas não tinha a expectativa de ir trabalhar na gestão.
E aí eu estava lá na minha escola, dando aula, bem próximo de ir embora, e a vice-diretora da escola, Mário Covas, ligou na época, né? E falou assim, parabéns, parabéns, você está representando a nossa escola. Aí eu disse assim, não estou entendendo, Rose, né? Porque, o que você está falando? Ela falou assim, você não viu, menina, saiu a classificação do concurso, você passou super bem. Olha Aí eu só. falei assim, não, eu não vi, estou trabalhando. Ah, então depois você vê. E aí foi assim, né, uma explosão assim de ânimo, né? E aí ficou, aí eu estava na outra escola como coordenadora, depois, né, que eu ingressei lá. E aí quando me chamaram para assumir a gestão foi assim, foi bem desafiador, porque eu amo estar na sala de aula, ensinar, né? E aí gerir é diferente, né? Estar na gestão é diferente. Mas aí todas as pessoas, né, daquele momento me estimularam, falaram, não, vai, você gosta, você vai se dar super bem. E aí eu assumi. E isso em que ano que você assumiu? A Direção? direção foi em 2000, faz 6 anos agora que eu tô? Foi em 2017. Por aí, 2017, 2018, né? Foi em junho de 2017, se eu não me engano. E foi na João Geraldo Iori mesmo? Não, eu assumi a gestão, aí foi na educação infantil. Então eu assumi a gestão de 2 creches. Eu assumi a gestão da creche Almerinda e da creche Fontana. E aí eu fiquei lá por 3 anos. Aí eu concluí lá na pandemia. Quando eu tive a oportunidade de pedir a remoção, né? Eu também, assim, e aí as coisas vão caminhando. Eu queria continuar confortável. Eu queria me remover para uma escola de ensino infantil. Queria sair da creche, né? Queria outros ares, mas eu queria continuar na educação infantil, que sempre foi a minha paixão. Mas aí, lá no frigir dos ovos, eu acabei pegando o João Geraldo Iori, que para mim foi muito, muito especial, porque eu me descobri, além do que eu já gostava, eu percebi que eu gosto muito da educação, do ensino fundamental, né? De onde eu estou. Acho que me completou muito ali. Que legal, Silene. Parabéns. Obrigada. É uma história né, de transformação por meio da educação de uma maneira muito bonita, né? Sim. Fez magistério, aproveitou a oportunidade, fez pedagogia, aproveitou ali os momentos no trabalho para ler, para se preparar para o concurso. Mesmo não tendo recurso financeiro, conseguiu uma ajuda da mamãe, Ai, né? sim, foi. Fez o concurso, passou e trilhou essa trajetória muito bonita, né? Sim. Parabéns. Obrigada. Né? Isso que a gente sempre gosta de ressaltar, porque o Rotary é um clube de profissionais. Sim. Todos os profissionais são importantes, né? E a gente tem que utilizar esses profissionais dentro do Rotary para transformar a sociedade que a gente vive, né? Sim. Tá? Então, olha, parabéns e fico feliz em ter você dentro do Rotary também. Obrigada também, estou muito feliz. Muito bom. Silene, e você também fez alguns cursos de pós-graduação, né? Sim. Em alfabetização, letramento, também em docência no ensino superior, psicopedagogia, neuropsicopedagogia também, né? E todas essas pós-graduações que você fez te auxiliaram também na gestão? Elas me auxiliam bastante na gestão, né? A primeira pós que eu fiz foi a de alfabetização, foi quando eu ainda estava na educação infantil. Então, assim, foi para aprimorar mesmo a questão, né, da aplicação, né, dos trabalhos de alfabetização que eu tinha que fazer. E aí depois as outras foram a questão de que a gente vai caminhando, vai percebendo que a educação vai além de você ler e escrever, né? Você precisa compreender a criança, né? Então a psicopedagogia ajuda a gente ali a compreender, né? O ser criança, o estar naquele espaço, as dificuldades, o tempo de cada criança, a individualidade de cada criança, de você fazer uma intervenção com cada criança. Porque às vezes a gente pensa que o conteúdo você dá de maneira assim, ampla para todos, e não é, né? O conteúdo pode ser o mesmo, mas você precisa intervir de cada maneira com cada criança, porque elas são únicas, né? Cada uma tem o seu tempo de aprendizagem, a sua maneira de aprender, e o professor precisa estar atento. Então, essas outras pós que eu fiz, né? A de psico, a de neuro, foi justamente para isso. A de neuro, para entender um pouquinho algumas deficiências, algumas
formas de incluir a criança dentro das atividades, né? E a de docência do ensino superior é porque eu era curiosa mesmo, eu queria abranger um pouquinho mais, né? Esse meu gostar de ensinar, né? Eu queria ver como que era estar no ensino superior também. Perfeito, muito bem. E nessa trajetória toda aí de estudo, concurso, ensino, gestão, você acabou ingressando no Rotary também, né? Foi. O que te motivou a ingressar no Rotary? É assim, eu conhecia pouco. E aí, trabalhando lá na Escola João Geraldo Iori, eu fui me apropriando muito da proposta do Rotary através das conversas com o professor Ivan, né? O professor Ivan também é um entusiasta, né? Que inclusive é o nosso presidente. É o né? nosso presidente hoje. É. E aí a gente foi conversando muito e muitas coisas que acontecem lá no Rotary são assim, coisas que eu acredito, né? Esse ajudar o outro, esse estar atento às necessidades do outro, a ensinar o outro a pescar, a buscar, né? E eu acho assim que as propostas que o Rotary tem, elas vão muito de encontro, né? A gente que está ali sempre buscando alguma coisinha na comunidade que você mora, ajudando ali, participando disso, daquilo, sempre vai buscando, né? E aí eu achei assim que o Rotary é algo que são muitos profissionais, né, com vários olhares e que a gente consegue ir mais além do que a gente já vai. Então foi isso que me motivou a entrar, assim, buscar mais parceiros para aquilo que eu acredito, que é essa transformação. Perfeito, Silene, excelente. E você já fazia trabalho voluntário antes? É assim, a gente sempre faz alguma coisinha, né? Eu me envolvia muito nos trabalhos da igreja, né? Eu sou católica e aí eu dou catequese já há muitos anos. A gente serve, né? Porque na igreja a gente serve em acampamento, em movimentos, em retiros. A gente trabalha junto com a associação de bairros, a gente busca ajudar nesses projetos, né? Lar Santo Antônio. Então, sempre que tem uma festa, a gente se coloca a ajudar a vender, a preparar. Então, assim, a gente ia ingressando em algumas coisas, mas eu sempre trabalhando assim, voluntariamente, quando alguém me solicitava a minha presença, né? E aí o Rotary eu vi uma maneira de estar efetivamente fazendo alguma coisa, né? Perfeito, muito bom. Excelente mais uma vez e parabéns por essa bonita trajetória de vida. Obrigada. Tá? Bom, e para vocês que nos acompanham, nesse primeiro bloco a gente já viu aí essa trajetória de vida sensacional aqui da Sirlene. A gente vai fazer um breve intervalo, é só um minutinho, daqui a pouco a gente já retorna.